Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luísa Reale, sejam bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. E hoje, pessoal, queria trazer aqui a seguinte questão. Há um dispositivo no CPC, especificamente em seu artigo 300, parágrafo 3º, que diz mais ou menos o seguinte: o juiz não concederá uma tutela de urgência antecipada, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por que essa regra existe, pessoal? Essa regra existe porque a tutela antecipada, muito embora ela seja uma tutela provisória, ela é uma tutela satisfativa, uma tutela de entrega da prestação jurisdicional. Se o juiz defere uma tutela antecipada pleiteada pelo autor liminarmente, a título de exemplo, o autor recebe de antemão, no iniciozinho da relação processual, sem citar o réu, inclusive, aquilo que ele deseja. Então, tutela antecipada é tutela de entrega, tutela de satisfação. A pessoa já vai poder fazer uso daquilo que ela objetivava receber naquela relação processual, provisoriamente, a tutela provisória. Mas ela já recebe aquilo que ela desejava. E aí nós temos essa regrinha que o juiz não concederia a tutela, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Muito bem, a pergunta é: acontece do juiz conceder tutela antecipada em desacordo, em situação diferente do que a norma prevê, pessoal? Será que o juiz concede eventualmente uma tutela antecipada, mesmo havendo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão? Sim, né? A gente se depara eventualmente com essas questões. Em concreto, é importante lembrar que esse regramento não é um regramento que envolve uma situação absoluta, nós temos entendimentos, nós temos inclusive um enunciado do FPPC que vem nesse sentido, dizendo que essa regra não é absoluta. E aí tem aquele caso, né, que é bastante polêmico, mas ele denota bem essa questão. E outro dia até me deparei com uma notícia nesse sentido, de um hospital promover uma ação para a realização de uma transfusão de sangue num bebezinho que tinha o risco de vir a óbito por problemas graves de saúde, e a mãe, de próprio punho, faz uma declaração negando o procedimento, não autorizando a transfusão, mesmo ciente de todos os problemas que o filho passava, mesmo ciente de que ele poderia vir a óbito e que ela estava devidamente instruída pela equipe médica com relação à questão. Ela não autoriza a transfusão e o hospital propõe ação para que aquilo fosse realizado, para salvar a vida do bebê. E aí, gente, o juiz que concedeu, porque essa situação envolveu a concessão da tutela antecipada nesse contexto, ele considerou a situação do direito à vida mesmo. Então, priorizando, o que ele fez aí para fundamentar essa decisão judicial? Ele ponderou, de um lado, o direito à vida, de outro lado, o direito à liberdade, à crença, à convicção religiosa, ambos direitos regulamentados pela Constituição Federal. Ele ponderou, verificou qual o mais interessante para ser aplicado naquele caso, qual que ele priorizou naquele julgamento, em detrimento daquele que ele afastou, dando as razões de seu convencimento, considerando todas as questões, né? Então, ele fez essa ponderação porque nós tínhamos aí colisão de valores em concreto, pessoal. Essa é uma situação clara de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa irreversibilidade existe, na verdade, dos dois lados, é uma dupla irreversibilidade, porque pode haver uma situação bem complicada aí, concedendo a tutela, não havendo a concessão da tutela, enfim. Então, nós não vamos entrar nessa questão polêmica, mas eu só queria trazer a ideia para colocar aqui a situação, gente, de que essa regrinha do parágrafo 3º do artigo 300 não é uma regra absoluta e que, na verdade, a gente pode se deparar em concreto, como a gente se depara com decisões que, em princípio, desatendem a orientação da norma nesse contexto. Tudo bem, queridos? Por hoje era só, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela companhia, bom final de semana a todos e na semana que vem a gente volta para falar mais um pouco sobre processo civil. Um beijo e até!